Olá pessoal do YouTube, eu quero agradecer a vocês pelo carinho, por ter estar me enviando e-mails constantemente, eu poder estar respondendo. Dentro do meu alcance de tempo, eu tenho outros afazeres, mas é importante eu poder colaborar com o conhecimento. E dentro das perguntas que me fizeram essa semana foi: é certo ou errado chamar alguém de pastor? Na realidade, o que eu posso dizer para vocês, espiritualmente falando, que é errado chamar alguém de pastor. Humanamente todo mundo chama. Por que é errado? Porque quando você chama alguém de pastor, você está tirando toda a legalidade de Jesus Cristo, o único e bom pastor. E é importante também saber que dentro da Bíblia, a original, não essas que fizeram traduções de 1969, 79 para cá. As anteriores, as primárias de tudo, não é encontrado esse nome pastor, não existe. O nome pastor ele é referido lá no passado, como Davi era um pastor de ovelhas, que eram de animais no Velho Testamento, e depois no Novo Testamento só tem a referência de um pastor, quando Jesus diz que eu sou bom pastor e ninguém dá a sua vida em favor das suas ovelhas. Somente esse que é o pastor. A confusão que tem de muitas pessoas é porque depois que foi chamado, colocado, o ser humano colocou a religião, na realidade, intitulou pastores, então eu creio que muitas pessoas chamam homens, os líderes que estão por aí religiosos de pastores, mas eu quero assim, dentro da sociedade moderna, se chama um homem de pastor. Não que eu concorde, nem a Bíblia concorda com isso, porque a partir do momento que eu tenho Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, um único e bom pastor, é Ele que é o meu pastor. Então porque qualquer pastor humano, tem muita gente, meu pastor, o meu pastor é fulano de tal, e infelizmente quando você hoje pergunta para alguma pessoa qual a sua religião, se ele falar que é evangélico, ou se você falar que você é um evangélico, a próxima pergunta é qual a sua igreja ou qual o seu pastor. Então, quando as pessoas perguntam para mim se eu tenho alguma religião, eu falo que não existe religião, e a religião deixada por Cristo é aquela que eu ajudo pessoas, socorro pessoas, presos, órfãos e tudo mais, fazendo bem, sem olhar a quem. E pergunta qual é o meu pastor, claro, Jesus Cristo como um Senhor e Salvador, esse é o único. Então eu não tenho porquê. No mundo espiritual, as pessoas que não conhecem o mundo espiritual usam os títulos de pastores, isso massageia o ego, e no mundo espiritual não existe isso. O próprio Deus como Pai chama os teus filhos pelo nome. Então eu não tenho essa hipocrisia de chamar fulano, ciclano de meu irmão, não é uma irmandade. É engraçado que muitos religiosos não gostam de ser chamado de irmandade, mas eles vivem dentro da irmandade e não chamando o outro de irmão. Então isso é errado. Então no mundo espiritual, conhecedor do mundo espiritual, o mundo espiritual não aceita, ele não é conivente quando a pessoa ela usa a questão de chamar um pastor de pastor e o meu pastor. Então você tira no espiritual, você perde a legalidade e perde algo muito sério no mundo espiritual quando você coloca o homem como teu pastor. Então Jesus Cristo é o único e bom pastor, é só isso que as traduções sagradas, né, biblicamente falando, é o que existe dentro da questão bíblica. Agora, se por eu falar isso muitos se ofendem, como homens tudo mais na terra, porque são líderes espiritual e tem esse título, carrega esse título, bom, aí o problema não é meu, o problema é de vocês que estão carregando essa carga sobre vocês. Mas queira ser uma pessoa mais humilde em relação a permitir que a pessoa te chame pelo teu nome, para que as pessoas que ficam, mas eu sei que o ego massageado talvez não vai deixar mudar isso, então o mundo já criou isso. Mas é bom lembrar também que as Bíblias passadas, primeiro quando foram traduzidas em português, não existia a palavra pastor, foi traduzida pela Igreja Católica, existia a palavra padre. Então com o tempo foi transformado de pastor. Mas por que isso acontece? É porque durante muito tempo as pessoas fizeram a confusão. Jesus, quando chama Pedro para poder cuidar das ovelhas, cuidar dos seus cordeiros, chama para poder ser apacentador. E naquela época, as leis e tudo mais, a própria situação da época, não existia pastores homens. Não tem momento nenhum que Jesus chama ninguém para poder ser pastor. Então, se as pessoas hoje elas querem ser seguidores de Jesus, então por que se permitem ser intitulados como pastores?
só porque Paulo mencionou algo sobre isso, mas em momento nenhum Jesus Cristo pediu para alguém que fizesse ser pastor. Ele chamou para ser cooperador com ele, mas sendo um apacentador. E um apacentador não é um pastor. Então, um pastor, para quem não sabe, na região da Palestina, a região onde vivia Jesus, até hoje, se você for lá, existe um pastor que é dono das ovelhas. O dono é o pastor, ele é o dono. E aqueles que auxiliam ele são chamados cooperadores dentro das traduções originais. Então, eu não sei porque as pessoas ainda continuam com essa situação. Então, se é um título espiritual que são chamados de pastores e tudo mais, então tudo bem, eu não os chamo de pastor, mas é um título que a sociedade colocou, então deixe mais de pastor, mas cuidado para você não colocar esse homem como Jesus Cristo na sua vida, ou colocar essa pessoa que está como líder espiritual, chamando ela de meu pastor, ou referindo a situação de você estiver dentro de uma igreja e falar assim, ao meu pastor fulano de tal, meu pastor. Eu acho que seria mais justo, até pelo mundo espiritual, eles mesmos podarem isso, mas não tem conhecimento espiritual, então claro que não vai podar. Então, o fato de ter um engano sobre a questão de um líder espiritual, poder respeitar aquela questão de temer ou zelar pelo líder, tudo bem, zelar é uma coisa. Agora, você se sujeitar a ele é outra história. Então, cuidado no zelo que tem. Mas espero poder ter respondido a sua pergunta em relação a o que é pastor. Tá bom? E se pode ou não pode chamar. Então, agora você toma as suas posições, devidas posições. Tá bom? Um abraço.